Hoje no quadro Ciência Conecta UENF, visitamos o setor de mecânica dos solos do Laboratório Lessive. Reconhecido pela sua infraestrutura moderna, o laboratório realiza ensaios avançados em geotecnia. Além de apoiar pesquisas e formar engenheiros, o Lessive também disponibiliza seus serviços para empresas, órgãos públicos e profissionais que necessitam de análises técnicas especializadas. E quem vai nos explicar um pouco mais sobre esse trabalho é o professor, doutor em Engenharia Civil, Fernando Saboia. Bom, eu sou o professor Fernando Saboia, sou titular do Laboratório de Engenharia Civil, trabalho na área de geotecnia, que é a área de solos. A gente trabalha neste laboratório, é uma equipe de professores e técnicos e alunos. É um laboratório único no Brasil, que nós utilizamos uma técnica para estudos de problemas geotécnicos em geral, que a gente chama de modelagem física, né? Essa técnica nos permite fazer modelos reduzidos, né, de problemas de engenharia, mas para que eles sejam representativos, né, que a gente possa ter resultados que possam aplicar na prática, precisa de algumas técnicas, e uma delas é o aumento da gravidade, da aceleração gravitacional, para que as coisas possam ter similaridade com o protótipo. Esta parte do laboratório são os ensaios triaxiais, os ensaios de caracterização. Com isso a gente tem o conhecimento do material que a gente vai trabalhar. Depois esse material todo é usado na confecção dos modelos que a gente vai ver, e esses modelos então são submetidos a uma aceleração gravitacional modificada para poder usá-los como uma representação dos modelos em tamanho real. Então essa é uma técnica muito usada, apenas 56 laboratórios existem no mundo inteiro, isso nos dá uma exclusividade muito grande, né? Então a gente se envolve muito aqui pela complexidade do estudo em ensaios igualmente complexos. Então basicamente nos últimos anos a gente tem se envolvido aqui em problemas offshore, sobre águas profundas, problemas de liquefação de barragens, problemas de dutos enterrados, problemas bastante complexos que têm que ser estudados em laboratórios muito especiais como esse. Felizmente, no Brasil, a gente tem esse laboratório que está, inclusive, à disposição de toda a comunidade científica que queira usá-lo, né? Um papel muito importante no desenvolvimento científico e tecnológico da engenharia civil no Brasil por possuir um laboratório como esse aqui. Então, eu quero convidar vocês para conhecer o que é um modelo físico numa centrífuga geotécnica. Como este equipamento funciona? A gente trabalha em modelos reduzidos. Essa redução de escala tem que ser acompanhada de uma aceleração gravitacional, proporcional à redução de escala. Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando este equipamento. Como eu falei, é o único no Brasil com essas características. Ele leva esse modelo a níveis gravitacionais de até 100 vezes a gravidade. Como é que isso funciona? O modelo é colocado, então, nesse braço da centrífuga. Ele é um braço basculante, como vocês podem ver. Então, isso começa a girar e esse braço basculante se horizontaliza. Portanto, a força centrífuga age no modelo como se fosse a gravidade. Então, nesse caso aqui especial, a gente está estudando um problema de fraturamento hidráulico, que é um problema relacionado à área de petróleo. Então, se esse modelo aqui tem 70 centímetros de altura e ele é elevado a uma aceleração de até 100 G, então é como se ele tivesse 70 metros de altura. Então, esse peso de solo que está aqui, essa coluna de solo, é como se na escala real tivesse 70 metros. Então tudo isso aqui tem um aporte eletrônico e de automação muito grande, porque isso aqui gira a 270 rotações por minuto. Então um modelo desse que pesa cerca de 300 quilos, ele a 100 vezes ele vai pesar 35 toneladas. Então você vê o nível de carga que é imposto nesse equipamento. E portanto toda essa parte de instrumentação e eletrônica, ela é captada por uma central de captação de dados e depois ela é levada sem fio para um escritório que está fora desse ambiente aqui. Esses dados todos depois são analisados. E tudo que a gente precisa impor aqui no modelo, encher de água, aplicar uma pressão, é feita durante o voo da centrífuga através de técnicas de automação. Portanto, tudo aqui tem um aporte tecnológico muito alto.
Só existem 56 laboratórios como esse no mundo inteiro. Nossa responsabilidade no seu uso e também colocar à disposição de toda a comunidade científica brasileira é grande. A gente está sempre, quando pode, mostrando os nossos trabalhos em congressos, nossas parcerias, congressos nacionais, especialmente internacionais. Todo ano a gente vai a vários congressos para poder levar a ciência brasileira a patamares internacionais. Então, esses são os famosos ensaios triaxiais. Temos vários aqui, né? Existem várias modalidades de ensaios triaxiais, né? Muito específicos. Ensaios triaxiais com controle de temperatura ali, porque a gente trabalha também com problemas de temperatura lá no fundo do mar, etc. Ensaios triaxiais convencionais, materiais saturados, não saturados. Mas esses ensaios aqui, eles não são modelos como é lá na centrífuga, mas eles são para nos dar informações como aquele solo se comporta do ponto de vista de engenharia. Então, com essas informações, a gente ou fornece para projetistas ou usa essas informações para construir nossos modelos que vão para a centrífuga, porque a gente precisa conhecer o material que a gente está usando nos ensaios para poder interpretar todos os resultados daquela instrumentação. Então, aqui a gente está num laboratório mais de ensaios mais corriqueiros. Mecânica de solo, mais tradicionais. Nós temos o ensaio de cisalhamento de anel. Foi transformado aqui para uma pesquisa, então ele tem uma capacidade muito interessante de controle de temperatura. Aqui são os ensaios de adensamento. São 2 prensas de adensamento. Então ela simula aí umas coisas interessantes que são as deformações, né, do solo com o tempo, com o nível de carregamento. Informação importante para projetistas, principalmente que está trabalhando com aterro, escavações, essas coisas todas. Aqui, então, é o cisalhamento direto tradicional. Então, é muito utilizado para medir a resistência do solo. Ele é muito utilizado na análise de encostas, de estabilidade de encostas. Aqui é o laboratório de caracterização. Aqui a gente estuda o solo do ponto de vista que tipo de solo é. Se é uma areia, se é uma argila, se é um silt, quais são as propriedades desses materiais, etc. Para depois levar para os ensaios especiais. Então aqui são vamos dizer assim, a gente trabalha muito com a parte de peneiramento, com a parte de sedimentação, para ver se o solo é mais plástico, menos plástico, mais argiloso, menos argiloso, etc. Então é a identidade do solo, né? Como se a gente estivesse aqui fazendo uma carteira de identidade do solo. Bom, queria dizer a todos aqueles interessados nos nossos serviços, caso de dúvida ou qualquer informação que queira, acesse o nosso parque de serviços da UENF. Estamos à disposição, teremos o maior prazer em esclarecer todas as dúvidas e apresentar os nossos laboratórios, os nossos equipamentos que estão à disposição de toda a comunidade brasileira ligada à engenharia geotécnica. Saiba mais em nosso site e redes sociais. Nos vemos lá.